Policial militar acusado de matar o lutador Leandro Lô deve continuar recebendo salário? Então, vamos imaginar que houvesse ali uma investigação, houvesse um processo, mas que a pessoa investigada ou acusada não estivesse presa, ou seja, estivesse em condições de seguir prestando serviços. Aí realmente não faria sentido suspender os pagamentos, né? A depender do caso, se essa pessoa, por exemplo, tivesse envolvido numa situação, no exercício da função, e aí poderia haver algum tipo de transferência, né? Não é incomum quando um policial, por exemplo, que está no policiamento ostensivo, se envolve num confronto, ele é colocado numa função administrativa, que também é importante. Então, isso não é incomum. Então, num contexto desse, se houvesse a suspensão dos pagamentos, realmente faria sentido falar numa antecipação de culpa, num desrespeito aos princípios constitucionais. Mas, neste caso, né, a pessoa está presa. A pessoa está presa, a pessoa não está trabalhando. Então, eu não consigo, com todo respeito ao magistrado, compreender que alguém que não está prestando serviço siga recebendo o salário. Não é uma questão de antecipação de culpa, né? Porque se a justiça entendeu que havia elementos suficientes para o decreto em manutenção da prisão provisória, no caso já é até preventiva, como é que uma pessoa que está afastada das funções vai continuar recebendo salário? Me parece uma incompatibilidade. Não é uma situação de uma doença. Então, quando o magistrado diz assim, mas ele não está prestando serviços por razões alheias à sua vontade, né? Ele não tem escolha, ele está preso. Mas a ação foi dele, né? O comportamento que deu ensejo à prisão foi dele. E salvo melhor juízo, né? Não é uma questão assim de dúvida sobre a autoria, estão ali a debater qual é a natureza do ato. Então, não vejo, né, com todo respeito ao juiz, como dar respaldo a essa decisão. Janaína, desculpa a minha ignorância, mas isso não abriria um precedente para outras pessoas que também estão presas dizerem, não, mas eu só não estou trabalhando porque eu estava presa, eu quero que me pague o meu salário. Veja, com isso eu não estou dizendo que toda prisão, né, provisória ou até definitiva seja necessariamente justa, né? São comuns. Prisões que depois são revistas, mas assim, sobretudo num caso de crime contra a vida, né, aparentemente um crime deliberado, porque não foi numa situação de luta, até houve ali um mal-entendido anterior, mas é uma decisão preocupante, né? Assim, um funcionário público que se envolva numa situação que não é em decorrência do trabalho, tira a vida de alguém, vai continuar sendo remunerado, né? Me parece até um exemplo ruim, né? Para outras pessoas, para a sociedade. Doutor Tardelli. Eu vou fazer coro a Janaína. Oi, Janaína. Tudo bom, colega? Sempre muito bom te ver, né? A questão é a seguinte, certo? Há uma lei estadual, a lei que regula os funcionários públicos, que diz que quando o funcionário público estiver preso, ele está considerado afastado, portanto, com prejuízo dos vencimentos. O juiz, ele, de ofício, não sei, disse se de ofício é dica da cabeça dele, assim, ninguém pediu para ele dizer, ele achou interessante e importante dizer, foi lá e afirmou, olha, isso é inconstitucional. E aí ele faz uma salada de princípios constitucionais, assim, sabe, faz uma salada para a gente voltar ao tema anterior, uma salada russa, certo? E que no fim acaba acontecendo de uma pimenta mercenária azedar essa situação toda, porque ele mistura coisas. Há um princípio em direito para as pessoas entenderem, a Janaína já muito melhor do que eu sabe disso. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Ele está preso. Está preso por decisão judicial da autoridade judiciária competente. A prisão preventiva já é absolutamente assentada no Supremo, já tem 200 carriolas de entendimento nesse sentido, não afeta o princípio da inocência, que todos nós temos. Sim, certo? Claro. Tá? Bom, ele está preso,
ele está preso por um crime do qual Sim. ele é acusado. Então, continuar a receber o salário, porque ele continua sendo servidor público, né? É, na minha opinião, você estabelecer um paralelismo que você não pode estabelecer. Ele é um servidor público que não está na efetivação das suas funções, na efetividade das suas funções, porque ele está preso por autoridade, por decisão de uma autoridade judicial. Sim. Né? Senão, isso teria que valer para o caixa do supermercado que... Vamos pensar agora... É disso que eu tô falando. Inclusive, só para botar aqui um pouco na sua fala, o Naelton está participando aqui da hashtag dizendo sobre o PM preso e recebendo salários, tem que analisar o que prevê o Estatuto Militar e a Constituição Estadual, que foi o que você Exatamente. acabou de dizer. Tem a questão previdenciária, pois mesmo preso, ele é servidor público na ativa. Aí eu pergunto, o Estado entende que ele não tem condições de conviver em sociedade, mas ele pode receber o salário? Então, isso não tem muito sentido, certo? Não tem muito sentido. Eu acho que essa decisão vai ser revista pelo tribunal, né? É uma decisão só de primeira instância. Essa decisão não sobrevive, né? Ela não sobrevive porque ela mistura princípios jurídicos. Ela não é uma... A impressão que dá é que ela é uma decisão civilizatória. Olha, nós não estamos antecipando pena, ninguém está falando em antecipação de pena, ninguém está dizendo em revogação de princípio de inocência. O que nós estamos dizendo é uma questão prática, pontual e pragmática. Esse servidor público vai receber salário estando preso? Pago pela população? Diz a lei, não. Exatamente por isso. Né? Eu acho que essa é uma questão que ela já nasceu resolvida. Embora ele tenha dado essa decisão, a Procuradoria-Geral do Estado, que é quem trabalha na defesa do Estado nesses casos, já vai recorrer com 148% de possibilidade de êxito aí, né?